Palavra com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler os 4 últimos capítulos do livro de Ezequiel, ok? Leremos os capítulos 45, 46, 47 e o 48. Então, vamos à leitura. Ezequiel, capítulo 45. Além disso, quando tu dividirdes por lotes a terra por herança, oferecereis uma oblação ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura será de 10.000. Esta será santa em todas as suas fronteiras ao redor. Desta será para o santuário 500 de comprimento e 500 de largura, quadrado ao redor e 50 côvados ao redor, até seus arredores. E desta medida tu medirás o comprimento de 25.000 e a largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. A porção santa da terra será para os sacerdotes, os ministros do santuário, que chegarão perto para ministrarem ao Senhor, e este será um lugar para suas casas e um santo lugar para o santuário. E também os levitas, ministros da casa, terão para si por possessão 25.000 de comprimento e 10.000 de largura, para 20 câmaras, e designarei para a possessão da cidade 5.000 de largura e 25.000 de comprimento, defronte da oblação da santa porção, o que será para toda a casa de Israel. E uma porção será para o príncipe de um lado e do outro lado da oblação da porção santa e da possessão da cidade, antes da oblação da porção santa e antes da possessão da cidade, do lado oeste em direção ao oeste e do lado leste em direção ao leste. E o comprimento ficará defronte a uma das porções da borda oeste até a borda leste. Na terra estará a sua possessão em Israel, e seus príncipes não mais oprimirão o meu povo, e o resto da terra darão à casa de Israel, de acordo com as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta-vos, ó príncipes de Israel, removei a violência e o despojo, e executai juízo e justiça, tirai as vossas extorsões do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma medida, e o bato deve conter a 10ª parte de um homer, e o efa a 10ª parte de um homer. Sua medida será segundo o homer. E o shekel será de 20 geras, 20 shekels, 25 shekels e 15 shekels terá a vossa mina. Esta é a oblação que oferecereis, a 6ª parte de um efa de um homer de trigo, e dareis a 6ª parte de um efa de um homer de cevada. Com relação à ordenança do azeite, o bato de azeite, oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos são um homer. E um cordeiro do rebanho de 200 das gordas pastagens de Israel, para oferta de alimento, para a oferta queimada e para as ofertas de paz, para fazerdes a reconciliação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra dará esta oblação para o príncipe em Israel, e será a parte do príncipe dar ofertas queimadas e as ofertas de alimento e as ofertas de bebidas
nas festas e nas luas novas e nos Shabats, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimento e a oferta queimada e a oferta de paz para fazer a reconciliação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tu tomarás um novilho sem defeito e purificará o santuário, e o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e o porá nos pilares da casa e sobre os 4 cantos da armação do altar e sobre os pilares do portão do átrio interior. E assim tu farás no 7º dia do mês, para cada um que erra e por aquele que é simples. Assim reconciliareis a casa. No primeiro mês, no 14º dia do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E neste dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um novilho como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa, ele preparará uma oferta queimada ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, diariamente os 7 dias, e um filhote dos bodes, diariamente como oferta pelo pecado. E ele preparará uma oferta de alimento de 1 efa por novilho e 1 efa por carneiro e 1 hin de azeite por efa. No 7º mês, no 15º dia do mês, ele fará o mesmo que na festa de 7 dias, de acordo com a oferta queimada, de acordo com a oferta pelo alimento e de acordo com o azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interno, que olha em direção ao leste, ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no Shabat ele será aberto, e no dia de lua nova ele será aberto. E o príncipe entrará pelo caminho do alpendre daquele portão por fora e ficará de pé junto ao pilar do portão, e os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e as suas ofertas de paz, e ele adorará na soleira do portão. Então ele irá adiante, mas o portão não será fechado à noite. Da mesma forma, o povo da terra adorará à entrada deste portão diante do Senhor nos Shabats e nas luas novas. E a oferta queimada que o príncipe oferecer ao Senhor no dia do Shabat será de 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. E a oferta de alimento será de 1 efa por carneiro, e a oferta de alimento pelos carneiros, como ele for capaz de dar, de 1 hin de azeite para cada efa. E no dia da lua nova será um novilho sem defeito, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem defeito. E ele preparará uma oferta de alimento, 1 efa por novilho e 1 efa por carneiro, e pelos cordeiros de acordo com o que a sua mão conseguir, e 1 hin de azeite por efa. E quando o príncipe entrar, ele entrará pelo caminho do alpendre daquele portão e sairá pelo seu caminho. Mas quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas solenes, aquele que entrar pelo caminho do portão do norte para adorar, sairá pelo caminho do portão do sul. E aquele que entrar pelo caminho do portão do sul, sairá pelo caminho do portão do norte. Ele não retornará pelo caminho do portão por onde entrou, mas sairá defronte dele. E o príncipe no meio deles, quando eles entrarem, entrará,
e quando eles saírem, sairão. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimento será de 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros o quanto ele for capaz de dar, e 1 de azeite para 1 efa. Ora, quando o príncipe preparar uma oferta queimada voluntária ou ofertas de paz voluntariamente ao Senhor, alguém então lhe abrirá o portão que olha em direção ao leste, e ele preparará a oferta queimada e suas ofertas de paz, como ele fez no dia do Shabat. Então ele sairá, e depois de sua saída, alguém fechará o portão. E tu prepararás diariamente uma oferta queimada ao Senhor de 1 cordeiro do primeiro ano sem defeito. Tu o prepararás toda manhã. E tu prepararás uma oferta de alimento toda manhã, a 6ª parte de 1 efa e a 1/3 parte de 1 hin de azeite, para temperar com fina farinha, uma oferta de alimento contínuo pela ordenança perpétua ao Senhor. Assim eles prepararão o cordeiro e a oferta de alimento e o azeite toda manhã para uma oferta queimada contínua. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, a sua herança será de seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, então isto será dele até o ano da liberdade. Depois retornará ao príncipe, mas a sua herança será de seus filhos por eles. Além disso, o príncipe não tomará da herança do povo por opressão para empurrá-los para fora de sua possessão, mas ele dará a seus filhos a herança de sua própria possessão, para que meu povo não seja espalhado, cada homem de sua possessão. Depois ele me levou através da entrada que estava ao lado do portão para dentro das câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam em direção ao norte. E eis que ali havia um lugar com 2 lados em direção ao oeste. Então ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes ferverão a oferta pela transgressão e a oferta pelo pecado, e onde assarão a oferta de alimentos, para que eles não as carreguem para o átrio externo, para santificarem o povo. Então ele me trouxe para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia um átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos eram de uma medida, e havia uma fileira de construção ao redor deles, ao redor dos 4, e era feita de lugares de ferver debaixo das fileiras ao redor. Então ele me disse: estes são os lugares daqueles que fervem, onde os ministros da casa ferverão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão externo, pelo caminho que olha em direção ao leste.
e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000 e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro. Então ele me disse: Estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que, sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engede até em Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes, seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Assim diz o Senhor Deus: esta será a fronteira pela qual herdareis a terra de acordo com as 12 tribos de Israel. José terá 2 porções. E vós a herdareis tanto um como o outro, em relação à qual eu levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, e esta terra cairá a vós por herança. E esta será a fronteira da terra em direção ao lado do norte, desde o grande mar, o caminho de Etilon, como os homens vão a Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco e a fronteira de Amate, Azer Aticom, que está junto à casa de Aurã, e a fronteira desde o mar será Azarenon, a fronteira de Damasco, e o norte em direção ao norte, e a fronteira de Amate, e este é o lado do norte. E o lado leste medireis desde Aurã e Damasco, e Gileade desde a terra de Israel, junto ao Jordão, desde a fronteira até o mar do leste, e este é o lado leste. E o lado sul, em direção ao sul, desde Tamar até as águas da contenda em Cádiz, o rio para o grande mar. E este é o lado sul, em direção ao sul. E o lado leste também será o grande mar, desde a fronteira até que um homem venha defronte a Amate.
Este é o lado oeste. Assim dividireis esta terra sobre vós, de acordo com as tribos de Israel. E sucederá que a dividireis por lote, por herança a vós e aos estrangeiros que permanecem temporariamente entre vós, que gerarão filhos entre vós, e eles serão para vós como os nascidos na terra entre os filhos de Israel. Eles terão a herança convosco entre as tribos de Israel. E sucederá que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. Ora, estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte até a costa, desde o caminho de Etilon, indo para Mate, Azar-Enon, a fronteira de Damasco ao norte, até a costa de Amate, porque esses são os seus lados ao leste e oeste, a porção de Dan. E junto à fronteira de Dan, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Azer. E junto à fronteira de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, uma porção para Naftali. E junto à fronteira de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Manassés. E junto à fronteira de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Efraim. E junto à fronteira de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Ruben. E junto à fronteira de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Judá. E junto à fronteira de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que oferecereis de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das outras partes, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oblação que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 e de 10.000 em largura. E para eles, para os sacerdotes, será esta uma oblação santa, em direção ao norte 25.000 de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e em direção ao sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes que são santificados entre os filhos de Zadok, que guardarão a minha ordenança, que não se desviarão quando os filhos de Israel se desviaram, como os levitas se desviaram. E esta oblação da terra que é ofertada será para eles uma coisa santíssima junto à fronteira dos levitas. E contra a fronteira dos sacerdotes, os levitas terão 25.000 de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura 10.000. E eles não venderão, nem trocarão, nem alienarão as primícias da terra, porque é santo ao Senhor. E as 5.000 e as que restaram da largura, diante das 25.000, serão um lugar profano na cidade para habitação e para os arredores, e a cidade estará no meio deles. E estas são as suas medidas: o lado do norte de 4.500, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arredores da cidade serão em direção ao norte de 250, em direção ao sul de 250,
para o Oriente de 250 e para o Ocidente de 250. E o resíduo do comprimento contra a oblação da porção santa será 10.000 para o Oriente e 10.000 para o Ocidente, e será contra a oblação da porção santa, e o seu aumento será para alimentar aqueles que servem a cidade. E aqueles que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oblação será de 25.000 por 25.000. Oferecereis a oblação santa em quadrado, com a possessão da cidade. E o resíduo será para o príncipe, de um lado e do outro lado da oblação santa, e da possessão da cidade contra as 25.000 da oblação, em direção à fronteira oriental e ocidental, contra as 25.000 até a fronteira do ocidente, de acordo com as porções para o príncipe. E eis que será a oblação santa, e o santuário da casa estará no meio dela. E além da possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, e estando no meio de tudo do que é do príncipe, entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim, isso será para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção, e junto à fronteira de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto à fronteira de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar uma porção. E junto à fronteira de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon uma porção. E junto à fronteira de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade uma porção. E junto à fronteira de Gade, no lado sul, em direção ao sul, a fronteira será desde Tamar até as águas da contenda em Cádiz, em direção ao rio até o grande mar. Esta é a terra que dividireis em lotes, como herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade pelo lado norte, 4.500 medidas, e os portões da cidade terão o nome das tribos de Israel, 3 portões para o norte, o portão de Ruben, o portão de Judá, o portão de Levi. E do lado oriental, 4.500 e 3 portões, que são o portão de José, o portão de Benjamim, o portão de Dan. E do lado sul, 4.500 medidas e 3 porções, o portão de Simeão, o portão de Issacar, o portão de Zebulon. Do lado oriental, 4.500 com os seus 3 portões, o portão de Gade, o portão de Azer, o portão de Naphtali. Em torno de 18.000 medidas, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém? Então, lemos aí todo o livro do profeta Ezequiel. E eu vou destacar uma passagem que está no capítulo 47. Depois aí você acompanha comigo, né? Se você não estiver com a Bíblia. No capítulo 47, o Senhor continua mostrando para Ezequiel o templo, toda a estrutura, né, de adoração ao Senhor, de reverência, dos sacrifícios, enfim, daquilo que era a rotina dos sacerdotes, rotina de uma cidade que é chamada pelo nome do Senhor. Mas neste capítulo o Senhor vem mostrar para ele uma água. E que água é essa? É uma água
que sai deste lugar que o Senhor está mostrando para ele, né? Porque ele diz assim no primeiro versículo: ele me leva novamente, né, à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, na direção ao leste, ok? Então, essa água está saindo do lado direito da casa e essa água, ela começa a percorrer um caminho, né? Então, ele diz assim: e quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, então é como se ele tivesse a cana lá, né? Ele vai medir 1000 côvados e ele leva Ezequiel 1000 côvados para dentro da água. E ele diz: olha, agora a água está no meu tornozelo. Ou seja, aquilo que começou com aquela aguinha saindo ali do local da casa, né? Agora ela já bate no tornozelo. Mas este mesmo homem, ele mede mais 1000 côvados e leva Ezequiel. E agora essas águas estão no joelho. E ele mede mais 1000 e aí agora estão na parte lombar, no lombo, aqui na cintura. E aí ele mede mais 1000 e Ezequiel então ele não pode mais passar porque as águas já estão muito mais alta que ele. E o Senhor pergunta para ele: filho do homem, tu viste isso? E aí Ezequiel é trazido e retorna para a margem do rio. Então, quando ele havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro, árvores dos dois lados. E aí o Senhor diz para ele: estas águas saem em direção do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar. E que quando esta água vai sendo levada para dentro do mar, as águas serão curadas. E aí o Senhor vem descrevendo: olha, cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. E o Senhor diz mais no verso 12: e junto ao rio, sobre a ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque suas águas saíram do santuário. E o seu fruto será para alimento e a sua folha por remédio. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É o que o Senhor mostra aqui para Ezequiel. Tudo isso que sai do trono, ele traz a vida, vida em abundância, vida que produz fruto, que a folha não cai, não murcha. E isto deve ser a nossa vida, né? Sendo regada pela água que sai do trono. Então, essa deve ser a nossa vida. Ela vem, esta água que sai do trono, e ela nos faz dar frutos nos meses corretos, porque é um processo, né? Ela vem lavando, mas isso depois para a frutificação é um processo, ok? Então, essa passagem é maravilhosa, a gente pode tirar muitas lições dela. E depois o Senhor, então, informa a Ezequiel de novo todo aquela estrutura que deve seguir medidas, que deve seguir
corretamente tudo aquilo que o Senhor ordena ali. Ele instrui Ezequiel acerca de todas as coisas, de todos os detalhes que devem ser feitos na distribuição da terra, na condução depois do santuário, né? Então, ele vem dando toda a instrução e ele termina o livro do profeta Ezequiel. Tá bom? Então, leitura maravilhosa. Entraremos agora no livro de Daniel, que é um livro igualmente maravilhoso, que nós vamos aprender como sermos integrais para com o nosso Deus, porque Daniel descobriu, né? Ele entendeu que nada mais importa a não ser servir ao Senhor. Não há nada neste mundo que valha nós nos dobrarmos a qualquer coisa que seja. Então, Daniel vai nos mostrar isso. E ele vai nos mostrar como. Maravilhoso, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, excelente leitura. E vamos então orar ao nosso Pai, né? Pai, muito obrigada. Gratidão por nos ajudar a terminar a leitura do livro de Ezequiel. Eu sei que nós lemos um pouco mais rápido, mas eu também sei que o Senhor guarda tudo isso e que posteriormente o Espírito Santo vai lá e busca essa informação, porque o Senhor disse que as suas palavras serão impressas no nosso coração. Então, portanto, o Espírito Santo vai lá e acessa aquilo que o Senhor já nos ajudou a ler da tua palavra, Pai. Gratidão em nome do Senhor Jesus, essa palavra que nos limpa, que nos poda, que nos purifica, para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos ser frutíferos. Muito obrigada, Pai, pelo grande rio que sai do teu trono, por este rio que nos invade, que nos chama, este rio nos chama a entregarmos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor e que aí nós passamos a ser guiados pelo seu Espírito, Pai. Obrigada, Senhor. Gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então fique na paz. Fique na paz e no próximo vídeo já entramos com a leitura de Daniel. Até o próximo vídeo.